Boa noite. Boa noite. Publicitário acusado de matar zelador é indiciado por homicídio triplamente qualificado. Justiça condena o motorista que atropelou ciclista na Avenida Paulista. Após mais de um mês, chega ao fim a greve dos professores da rede municipal. Mais 2 médicos cubanos abandonam o programa Mais Médicos do governo federal. No esporte, a seleção brasileira goleia o Panamá. Publicitário acusado de matar zelador de prédio na zona norte de São Paulo é indiciado por homicídio triplamente qualificado. A mulher dele não foi indiciada, mas a polícia ainda apura se ela teve participação na ocultação do cadáver. O casal deixou hoje o distrito policial de número 13, na zona norte de São Paulo. E cada um foi para uma carceragem de uma delegacia diferente, também na capital. Os dois tiveram a prisão temporária de 20 dias decretada pela Justiça. O publicitário Eduardo Martins foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, já que confessou ter esquartejado o zelador. Ele foi preso ontem em flagrante, tentando queimar as partes do corpo em Praia Grande, no litoral paulista. Em depoimento, contou que perdeu a cabeça quando o zelador ameaçou o filho do publicitário caso fosse agredido. Se revoltou e entrou em luta corporal. E é isso que aconteceu. Essa é a versão dele. O casal morava há 10 anos no 11º andar deste prédio aqui na zona norte de São Paulo. Eduardo Martins, de 47 anos, formado em publicidade, não tinha emprego fixo. Passava o dia dentro de casa, mas fazia alguns trabalhos como freelancer em design para banners. Já Ieda Cristina Martins, de 42 anos, advogada, trabalhava em escritório próprio. Eles têm um filho de 11 anos de idade que agora está com parentes. Os três aparecem juntos nas imagens captadas pelo circuito de segurança do prédio, onde também aparece a mala com o corpo do zelador dentro. Para a polícia, é muito difícil acreditar que uma mulher esclarecida possa não ter desconfiado do peso da mala. Olha, eu não acredito, porque o peso da mala com roupa tem um certo peso. Ao passo que um corpo dentro de uma mala, ele muda totalmente o peso. Quer dizer, um varia em 20, 25 quilos, enquanto o outro é 50, 60 quilos. Trata-se de uma pessoa esclarecida que ela poderia ter observado os contornos da mala e verificar até mesmo que ali não tinha roupa. As autoridades ainda não indiciaram Ieda Cristina. Querem confirmar se ela teve realmente participação na ocultação do cadáver. O zelador Gesi Lopes de Souza desapareceu no prédio onde trabalhava, na Zona Norte, na sexta-feira. A última imagem registrada pelas câmeras de segurança mostra o zelador saindo com cartas na mão. Outras imagens mostram Eduardo Martins saindo com malas. Segundo a polícia e familiares da vítima, ambos brigavam por questões como a entrega de jornais e a divisão de vagas da garagem. Segundo o advogado do casal, Eduardo está arrependido e garante que fez tudo sozinho. Negou usar remédios ou ter algum tipo de doença. Ele está arrependido. Ele não acordou pensando, vou matar alguém, não. Ele simplesmente aconteceu, foi uma fatalidade no fato. E aí, ele viu numa situação que ele não sabia o que fazer. Justiça de São Paulo condena a 6 anos de prisão o motorista que atropelou o ciclista David Santos na Avenida Paulista. O caso foi em março do ano passado. A vítima perdeu o braço no acidente. A decisão, em primeira instância, determina que o motorista Alex Weck comece a cumprir pena no regime semiaberto e pague a multa equivalente a 60 salários mínimos, além da suspensão da carteira de habilitação por 5 anos. Seu Weck foi condenado por lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar. O motorista não prestou socorro ao ciclista e exames comprovaram que ele estava alcoolizado. O ciclista trafegava pela ciclofaixa de lazer montada aos domingos quando teve seu braço decepado. A decisão ainda cabe recurso. Caso Pesseguini. O promotor de justiça Daniel Tostas de Freitas concordou hoje com a conclusão da investigação da Polícia Civil sobre o caso e decidiu arquivar o processo. Para a polícia e o Ministério Público, o estudante Marcelo Pesseguini, de 13 anos, matou os familiares e se suicidou em seguida. O crime aconteceu em 5 de agosto do ano passado. O prazo para a promotoria pedir a reabertura das investigações se encerrou hoje.
Após 42 dias, professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo encerraram a maior greve da história da categoria. Segundo o sindicato, a prefeitura aceitou incorporar o bônus de 15,38% ao piso salarial dos professores com nível superior, que cumprem jornada semanal de 40 horas aula. A mudança estende o reajuste aos profissionais aposentados e inativos. A categoria pedia a incorporação imediata e integral do valor, mas aceitou a proposta da Prefeitura de dividir o aumento em 3 parcelas, uma para maio de 2015 e outras 2 para maio e novembro de 2016. Com isso, o piso sobe de cerca de R$ 2.300 para R$ 3.000. O acordo entre a Prefeitura e o sindicato também prevê outras melhorias nas condições de trabalho da categoria. Durante os 42 dias parados, os professores realizaram diversas manifestações e interditaram importantes vias da capital, como a 23 de Maio e a Avenida Paulista. Desde a última sexta-feira, um grupo acampava em frente à sede da Prefeitura, no centro da cidade. Mais 2 médicos cubanos decidem abandonar o programa Mais Médicos do governo federal e pedir refúgio ao Brasil. Eles alegam que recebem bem menos que outros médicos do programa e que têm direitos cerceados pelo governo de Cuba, mesmo vivendo em solo brasileiro. Raul Vargas e Ocanis Borrego deixaram a pequena cidade de Senador José Porfírio, no interior do Pará, e decidiram pedir ajuda no programa de apoio ao médico estrangeiro criado pela Associação Médica Brasileira. Os dois disseram que decidiram abandonar o Mais Médicos depois da repercussão do caso da médica Ramona Rodrigues, que pediu refúgio aos Estados Unidos. Foi por causa dela que eles souberam que os médicos cubanos ganham bem menos que os outros profissionais do programa. O salário de um médico do Mais Médicos é de R$ 10.000, mas os cubanos não recebem diretamente do governo brasileiro. O salário vai para o governo de Cuba, que repassa aos profissionais $1.000, pouco mais de R$ 2.000. Foi Ramona la que nos abriu os olhos, foi por Ramona que vimos que realmente nos estavam maltratando, nos estavam, como diz o doutor Florentino, escravizando. A Ocanis e o Raul já protocolaram um pedido de refúgio na Polícia Federal e eles já podem permanecer no Brasil até o julgamento deste pedido. Neste período, eles pretendem trabalhar em áreas administrativas com a ajuda da Associação Médica Brasileira e também estudar para revalidar o diploma, porque eles querem atuar como médicos aqui no Brasil. Raul tem 51 anos, já atuou para o governo cubano na Venezuela e no Paquistão. Ocanis, de 29 anos, trabalhou por 2 anos na Bolívia. Os dois estão no Brasil desde novembro de 2013. Agora que decidiram abandonar o programa, temem pela família que ficou em Cuba. Se podem tomar represália, por exemplo, minha hija está terminando agora para entrar na universidade. As universidades allá são públicas, já não há universidades privadas. E uma das represálias que podem tomar é não deixá-la entrar na universidade. O Brasil recebeu cerca de 13.000 médicos cubanos desde o início do programa Mais Médicos e estima-se que apenas 7 tenham abandonado o trabalho. Em nota, o Ministério da Saúde diz que, além da bolsa mensal, os profissionais cubanos recebem ajuda de custo e auxílio moradia e alimentação. E informou ainda que vai investigar os argumentos dos 2 profissionais. A taxa de desemprego subiu no país. Nos 3 primeiros meses do ano, ficou em 7,1%, menor que os 8% verificados no mesmo período do ano passado e maior que os 6,2% apurado no último trimestre de 2013. No período, a população desocupada em busca de trabalho somou 7 milhões de pessoas. Os dados do IBGE fazem parte da PNAD Contínua, nova pesquisa nacional por amostra de domicílios, que traz o cenário de emprego em quase 3.500 municípios. Depois de passar por uma grande reforma, o Largo Coração de Jesus, em Campos Elíseos, no centro de São Paulo, foi reaberto hoje. O lugar fica na região conhecida como Cracolândia, por causa do grande número de dependentes químicos que frequentavam o local. Para evitar que isso ocorra novamente, uma base fixa da Polícia Militar foi inaugurada na praça. A reinauguração da praça contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito da capital, Fernando Haddad. Visitaram a base fixa da PM, as quadras de esportes e áreas de lazer para as crianças.
Depois de visitarem a nova praça, Haddad falou ainda sobre a importância da revitalização da área e que o objetivo é transformar todo o centro. Acho que nós vamos, a cada dia, encontrar novas tecnologias sociais para melhorar a situação dos dependentes, tratando os doentes e dando à população que mora no local uma perspectiva, né, de resgatar o que o Campos Elíseos e a região da Luz foram para São Paulo. O governador Geraldo Alckmin diz que a região deve receber outras melhorias, como um novo hospital para mulheres. E ressaltou o combate à dependência química. O número de dependentes químicos vem reduzindo. Né? Não é um trabalho de tem que perseverar, né? Mas é um trabalho permanentemente que está sendo feito. O presidente do Conselho de Segurança da região central falou que é preciso ampliar os atendimentos para outros bairros. Para ele, caso contrário, Campos Elíseos continuará sendo apelidado de Cracolândia. A partir do momento que você diz que vai ter a internação, mas que vai acontecer aqui nesse quadrilátero, a partir do momento que você diz que vai dar oportunidade de trabalho, que você vai internar ou que você vai, na verdade, colocar dentro de um abrigo, tudo é aqui. Aí o que você está acontecendo é uma migração muito grande, gente do Brasil inteiro está vindo para cá. Toda a revitalização da praça foi por conta da iniciativa privada, uma tentativa de fazer com que moradores e visitantes do bairro se sintam mais seguros com a presença 24 horas da Polícia Militar. A estátua de bronze do bispo Dom José de Camargo Barros, que fica na praça, está sem uma das mãos, que pode ter sido arrancada no período em que a praça esteve abandonada e sob o domínio dos dependentes químicos. Durante meses, este foi o local em que o tráfico de drogas acontecia a céu aberto, a qualquer hora do dia. Agora, a vizinhança já pode até se exercitar na academia da praça e sem medo. Melhorou 100% do que era antes, né? Mais organizado, polícia na área, ficou melhor. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirmou que ainda vai atuar no cargo por pelo menos 15 dias. Ele anunciou a aposentadoria na semana passada. De acordo com o ministro, o processo de afastamento ainda está em tramitação. Ainda não há data definida para a saída oficial de Barbosa, mas deverá acontecer ainda este mês. Ele afirmou que a aposentadoria foi uma escolha exclusivamente dele. Joaquim Barbosa tem 59 anos e poderia exercer o cargo por mais 11 anos, quando seria aposentado compulsoriamente. A escolha do novo ministro caberá à presidente Dilma Rousseff, que também não tem data para definir. O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau, deixou nesta manhã o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, onde estava detido desde março de 2013. Ele foi beneficiado pelo indulto pleno assinado pela presidente Dilma Rousseff em dezembro de 2012. O documento concede liberdade para presos com mais de 60 anos que cumpriram mais de um terço da pena e que estejam com problemas de saúde. O ex-juiz tem 85 anos e, segundo a defesa, se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas, tem problemas de coração e está em depressão. Nicolau dos Santos Neto foi preso no ano 2000 por, na década de 90, participar de um esquema que desviou cerca de 170 milhões de reais, 1 bilhão em valores corrigidos, na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Na época, Lalau era presidente do TRT. Vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. A dificuldade que o PT está tendo, ou que vai ter nas eleições de outubro, já produziu uma coisa positiva. O partido está dando um exemplo de correção ao tirar a legenda de parlamentares que não agem corretamente. Aconteceu já com o André Vargas, envolvido no rolo lá da Operação Lava Jato da Polícia Federal, o doleiro Roberto Youssef, e agora com o deputado estadual paulista, Luiz Moura, que foi flagrado pela Polícia Paulista reunido com bandidos do PCC e um assaltante de banco lá, o Banco Central em Fortaleza, em nome lá dos pirueiros e dos transportes coletivos. O exemplo é ótimo e os outros partidos devem seguir, porque renunciar, na verdade o sujeito que renuncia ao seu mandato, ele renuncia agora a 6 meses de mandato. Ao tirar a legenda, o PT impede que o punido venha a se reeleger e tenha mais 4 anos de mandato. O PT precisa continuar nessa linha, mesmo sem ter dificuldade na eleição, e os outros partidos deveriam imitá-lo. Agora, o PT também precisava evitar que isso acontecesse. Esse problema só aconteceu
Porque a direção do partido, que está agindo corretamente agora, foi leniente e conivente com gente como André Vargas e principalmente Luiz Moura. Luiz Moura assaltava supermercados no Paraná e em Santa Catarina, foi condenado, não cumpriu a pena. Teve a cara dura de ir para a tribuna da Assembleia Legislativa e dizer que era ficha limpa. Não teve ninguém lá que dissesse que ficha limpa, rapaz, tu és um assaltante. Porque no Brasil é assim. Dessa forma também agiu a direção do PT em São Paulo e a direção nacional ao não prestar atenção num currículo que todo mundo sabia. Todo mundo já sabia da história do seu Luiz Moura. Por que é que o partido conviveu com isso? Porque foi conivente? Porque foi leniente, negligente nesse caso? De qualquer maneira, isso é apenas uma questão. O bom é o exemplo que fica. E esse exemplo deve frutificar, deve ser repetido no futuro pelo próprio PT e pelos outros partidos. Afinal de contas, não é de bom alvitre que parlamentares estaduais ou federais ajam dessa forma. Isso vai aliviar bastante o PT, tanto na campanha da Gleisi Hoffmann, lá no Paraná, quanto na eleição de Dilma e, sobretudo, no sonho dourado do partido que é ganhar a eleição em São Paulo com Alexandre Padilha. A discussão em torno disso ia criar problemas graves para as campanhas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Foi lançado agora à noite em São Paulo o livro O Novo Manual de Marketing Político, do jornalista Gaudêncio Torquato. Desde a campanha de 1989, quando um candidato desconhecido, encarnado num caçador de marajás, foi eleito presidente da República, que o poder dos marqueteiros vem sendo discutido com mais profundidade por especialistas. Na presença de marqueteiros e políticos, foi lançado o livro que promete ser um novo manual no mercado das eleições. O autor critica a sofisticação das campanhas eleitorais, que por vezes têm sido mais disputadas entre marqueteiros do que entre candidatos. Aquela espetacularização da política, aquela firulação, aquela invencionice, a estética das campanhas está cedendo lugar aos conteúdos. O eleitor consegue distinguir onde está a verdade nas promessas, o eleitor não se deixa mais ser embalado por aquela capa estética, aquela beleza, aquela exuberância que os programas de televisão eleitorais apresentavam. E o eleitor é inteligente, o eleitor sabe muito bem o que quer e, nesse sentido, quando ele percebe que é uma figura marqueteira, que é alguma coisa falsa, tenho certeza que esse candidato não vai ter sucesso. E um outro cenário ainda mais novo começa a se desenhar. As empresas podem ser proibidas de fazer doações para candidatos e partidos. Geralmente são bancos e grandes empreiteiras que ganham muito mais depois da eleição em contratos com o governo. O Supremo Tribunal Federal caminha para aprovar a medida que pode reduzir para 5% do que é gasto atualmente o valor disponível para as campanhas eleitorais. O julgamento do STF ainda não acabou, nem se sabe quando entraria em vigor. Mas se a mudança se confirmar, com dinheiro minguado, como ficaria o trabalho dos marqueteiros? Os marqueteiros têm que fazer milagre, né? Nós somos que nem médico, que nem advogado, que nem dentista. Chegou o paciente, você tem que arrancar o dente. Quem ficaria muito prejudicado seria a televisão, né? Mas acho que a internet, o rádio, os jornais, as revistas não sofreriam tantas consequências. E a seguir, a seleção brasileira goleia o Panamá no penúltimo jogo antes da Copa. E ainda em meio à guerra civil, Síria tem eleição presidencial. Contestada pela comunidade internacional, o processo deve confirmar Assad no poder. Laudo do Instituto de Criminalística aponta que o tombamento do guindaste na Arena Corinthians foi provocado pelo afundamento do solo.
O acidente foi em novembro do ano passado e causou a morte de 2 operários. Os peritos concluíram que o guindaste não tinha problemas mecânicos e que o operador não errou. O laudo vai servir para que o delegado responsável pela investigação decida se houve responsáveis pelo acidente no estádio. Em abril deste ano, a Odebrecht, empresa responsável pela obra, apresentou um estudo afirmando que a queda do guindaste não foi provocada por instabilidade no solo. E o Brasil goleou hoje a seleção do Panamá por 4-0 em jogo realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Os gols foram marcados por Neymar, Daniel Alves, Hulk e William. Este foi o primeiro de 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Na sexta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo, o adversário será a seleção da Sérvia. Para essa partida, a expectativa é que o técnico Felipão coloque em campo força máxima com o elenco titular do jogo de abertura da Copa, em 12 de junho, contra a Croácia. E em meio à guerra civil, Síria tem eleição presidencial. Contestado pela comunidade internacional, o processo deve confirmar Bashar al-Assad no poder. Assad, que comanda o país há mais de 14 anos, depositou o voto ao lado da esposa na capital do país, Damasco. O presidente sírio só tem como rivais 2 candidatos autorizados por ele: o deputado Maher Hajar e o empresário Hassan al-Nouri. Ele deverá ser eleito para mais 7 anos no comando da Síria. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Anders Rasmussen, declarou que as eleições presidenciais do país são uma farsa. Os Estados Unidos classificaram como uma vergonha. Na Polônia, o presidente Barack Obama anuncia fundo de $1 bilhão para reforçar a presença militar americana na Europa. O presidente norte-americano ainda informou que vai reavaliar o seu contingente militar na Europa. Em sua passagem por Varsóvia, durante a viagem de 4 dias pelo continente europeu, Obama garantiu que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia é sagrado. O presidente também pediu à Rússia que use sua influência ante os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia para evitar novos conflitos. No final da semana, Obama viaja para Bruxelas para uma reunião com os líderes do G7 e em seguida vai para a França para a comemoração do 70º aniversário do desembarque do dia D na Segunda Guerra Mundial. Um dia após abdicar o trono, o rei da Espanha aparece com o sucessor, o príncipe Felipe. O rei Juan Carlos e o sucessor Felipe, o príncipe das Astúrias, participaram de uma cerimônia militar no mosteiro de San Lorenzo de El Escorial, nos arredores de Madrid. Dentro de alguns dias, o príncipe Felipe assumirá o trono e vai assumir os cargos de chefe de Estado e chefe supremo das Forças Armadas. Hoje, o gabinete real se reuniu para discutir os próximos passos do príncipe Felipe. Ontem, o monarca Juan Carlos abdicou ao trono em favor do seu filho, com a justificativa de que essa era a hora de abrir uma nova etapa de esperança na Espanha. Em tempos de crise econômica, a monarquia espanhola vem sendo duramente criticada por gastos excessivos e também por escândalos sexuais envolvendo o rei e suas amantes. Veja agora como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A madrugada promete ser gelada em todo o estado e várias cidades terão os termômetros perto da marca dos 10 graus. A explicação é o ar seco de origem polar que ganhou força sobre o centro-sul do país, inclusive no estado de São Paulo. Por causa das baixas temperaturas da madrugada, há risco de formação de névoa nas primeiras horas do dia, principalmente no interior. Mas logo o sol aparece e predomina durante toda a tarde. O dia amanhece com apenas 10 graus em Presidente Prudente, em Presidente Bernardes e também na região de Marília. Durante a tarde, a máxima pode chegar aos 27 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. Já em São José dos Campos, mínima de 9 graus e durante o dia, os termômetros não passam da marca dos 20 graus, mesmo com o tempo firme. Nessa quarta-feira, a cidade de São Paulo deve amanhecer com apenas 8 graus. Durante a tarde, máxima de 22. Na quinta, esquenta um pouco, mínima de 12 e máxima de 25. Já na sexta-feira, a máxima se mantém, mas há condições de chuva a qualquer hora. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite para você e até amanhã.
Conheça um restaurante especializado em coxinhas no Hoje Tem, nesta quinta, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, A Máquina.